Boa tarde, a paz do Senhor, a todos que estão podendo me ver e ouvir através desse vídeo, onde estou iniciando, amém? A terceira parte do estudo sobre santificação. Meu nome é Regina Célia Silva Sampaio, sou pastora da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah em Sepitiba, juntamente com meu esposo, que é o pastor presidente, pastor Irapuã Sampaio, e que é localizado também no Rio de Janeiro, Brasil, amém? E eu estou aqui com essa terceira parte sobre santificação. Algo muito importante para todos nós, servos de Deus, para todo aquele que quer alcançar o céu. Para todo aquele que quer ver o Senhor, pois a Bíblia é bem clara que sem santificação ninguém verá a Deus. E o que vem ser santificação? Santificação nada mais é do que separação. E separação daquilo que é profano, daquilo que é pecado, daquilo que desagrada o coração de Deus, e é uma consagração ao Senhor. Você se coloca nas mãos do Senhor para que Ele dirija a sua vida de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor não traz dores a ninguém, mas traz vida e vida em abundância, como Jesus prometeu. Amém? E nós vamos iniciar hoje com 2 Coríntios 7, no versículo 1, que disse assim Paulo aos Coríntios nessa segunda epístola para eles: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Temos muitas promessas maravilhosas do Senhor e o Senhor é fiel, porque todas as promessas que o Senhor fez na palavra de Deus, elas estão se cumprindo. A última promessa que falta ser cumprida para a igreja é o nosso arrebatamento. Só que o Espírito Santo está cooperando conosco na preparação para esse evento. Porque o Senhor vai levar da terra uma igreja, que sou eu. A igreja não é denominação. A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja somos nós que somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está em nossos corações para que venha nos moldar segundo o caráter de Deus, que é santo, né? Ele disse: sede santos porque eu sou santo. Então temos que nos santificar, temos que nos apartar daquilo que vai entristecer o coração de Deus, que vai nos entristecer, que vai entristecer o nosso próximo. Amém? Como eu tenho dito nos outros 2 vídeos, e isso eu estou batendo na tecla, para que você que está participando e assistindo todos os vídeos, que são 3 desse tipo, né? Santificação, o primeiro, o segundo, agora temos o terceiro. Eu estou batendo na seguinte tecla: muitas pessoas estão preocupadas em mudar o seu marido, em mudar a sua esposa, em que haja transformação nos filhos, em que haja transformação nos pais, em que haja transformação nos seus irmãos, nos seus colegas de trabalho, nos seus vizinhos, transformação em todos os ambientes, menos nele, porque ele não é problema, o problema sempre são os outros. Mas o Senhor hoje vem falar contigo, tanto nos outros 2 como neste. O problema sempre está em nós. E a transformação tem que começar em nós. Tanto é que não adianta você mudar de país, de cidade, de bairro, de estado. Se você não mudou, se você não se transformar, esses problemas vão continuar contigo, porque é você que precisa de transformação. Sou eu que preciso me transformar para que meu casamento se transforme, para que meus filhos se transformem,
para que meu ambiente familiar se transforme, meu ambiente da igreja se transforme, para que o ambiente da minha vizinhança se transforme, o ambiente qualquer que seja ele, parentela, trabalho, locais de estudo, lugar de passeio, aonde quer que você tenha convivido bastante, você tem sempre algo para reclamar, para esse ambiente se transformar. Comece por você. Se preocupe com você. Amém? Em 1 Coríntios, nós vemos ali Paulo avisando que examine-se o homem a si mesmo. Amém? Para depois participar, por exemplo, da Santa Ceia. Amém? Para depois participar do corpo e do sangue do Senhor. Então, eu não posso ficar examinando a tua vida. Não posso examinar a vida dos outros. Mas eu tenho que examinar a minha vida. E buscar em Deus modificação, transformação. E aqui nesse versículo diz que há o aperfeiçoamento da santificação, dentro do temor de Deus. Não é algo, né, que eu faço hoje, amanhã eu não preciso mais fazer, não. É todo dia, é um processo diário. Por isso parece que você, né, vai fazendo aos poucos, mas não é. Claro, você melhora dia a dia a sua qualidade de vida através da sua transformação. Os pecados que eu tenho hoje não são a quantidade e os tipos de pecado que eu cometia no passado, mesmo como servo de Deus. Porque todos os dias o Espírito Santo vem palestrando comigo, assim como com você, e vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, vai operando no nosso querer, no nosso efetuar, até que nós consigamos dizer não para o pecado, seja ele qual for. Amém? A santificação é uma obra que ela é de Deus, através do seu Santo Espírito, com a cooperação do seu povo. Tá? O crente ele tem que participar desse processo, dessa obra santificadora do Espírito Santo. Não adianta eu pegasse, né, há 31 anos, com a graça de Deus, eu sou serva do Senhor, há 31 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, aí eu, pronto, agora eu preciso me santificar, pronto, e ficar parado. Ou só ler a Bíblia e ficar parado. E viver da mesma forma que eu vivia antes. Eu tenho que ler e meditar na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me purificar. Ela é a água de lavagem. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma água purificadora. E aí essa água purificadora vai me limpar, vai me transformar, vai tirar toda a imundícia da mente, do coração. Que imundícias são essas? Nasceram comigo? Não, foram implantadas pelo ambiente, pelos maus costumes, maus ensinamentos, maus exemplos que eu presenciei. Amém? Claro, cada personalidade tem uma tendência, aí vai de cada um, aonde cada um tem pessoas que são dadas mais a vícios, de bebida, outros de cigarro, de drogas, e assim vai. Outros têm vício de jogo, outros tendem para prostituição e outros pecados mais que sabe-se que se desagrada, tanto a quem pratica como a quem vê você praticando. Então, isso é uma obra. E aí o Senhor modificou, foi modificando dia a dia. Todo dia o Senhor palestrando comigo através do quê? Da sua palavra. A palavra de Deus é esse agente. Amém? É essa água purificadora. E eu tenho que participar junto com Deus. Como eu já disse nos outros vídeos, o pecado, a tendência pecaminosa é como um vício. E todo viciado, quando ele é convidado a estar numa clínica de recuperação, ele não pode ser obrigado, ele tem que ser convidado e ele tem que aceitar de bom grado e querer a libertação. Por quê? Porque se ele for forçado, amarrado, jogado dentro de uma clínica, ali ele não vai absorver nenhum ensinamento,
Nem os remédios que eles vão tomar, vão transformá-lo. Por quê? Porque ele irá ficar contra aquilo. Porque na realidade ele quer aquele pecado. Ele quer o vício. Ele quer continuar usufruindo daquilo. Mas ele tem que parar de querer. A hora que ele mesmo diz: eu não aguento mais, eu quero mudança, me leva para uma clínica, eu quero ficar limpo, eu quero que isso saia do meu corpo. A partir daí, todo tipo de tratamento que for feito com ele, terapêutico, de remédios, da própria palavra de Deus, todo se terá benefício claro, será visto a olhos claros como essa pessoa está conseguindo se libertar do seu vício. Assim é o seu e o meu pecado. Para que nós nos libertemos deles, verdadeiramente, há necessidade, amém? De nós cooperarmos com o Espírito Santo e dizermos para ele: Senhor Espírito Santo, eu detesto este tipo de atitude minha. Não quero mais isso na minha vida. Não quero mais ser assim. Não quero mais participar disso. Não quero fazer isso. Senhor Espírito Santo, me ajuda. Me capacita a essa boa obra de libertação. Eu quero largar todo o pecado. E aí você não está sozinho. Porque quando uma pessoa fala assim, eu quero me libertar, o máximo que tem é uma terapia, um remédio, até assim ainda pode a pessoa voltar. Agora, com o Senhor, é muito mais difícil. Porque quando você se decide pelo Senhor, o Espírito Santo, como eu já falei, passa a habitar em você e você passa a ser templo do Espírito Santo. E ele vai estar ali pronto para te ajudar a se libertar de toda a mazela do passado, de toda mágoa, ressentimento, de todo ódio, de toda amargura, de todo desejo ilícito, de todo pensamento errado. Perdão. Então ele vai estar junto contigo em todos os momentos, trabalhando, como diz na Bíblia, no seu querer e no seu efetuar, na sua vontade e nas suas atitudes. Amém? Então, ao nós pararmos de praticar o mal, né? Ao nos purificarmos de toda imundícia da carne e do espírito, e ao guardarmos a corrupção do mundo, adquirimos maior comunhão com o Pai. Aí começamos a ver a face do Pai, começamos a ficar semelhantes ao Pai. E passamos realmente de criaturas, né, a filhos de Deus. Porque passamos a ter as atitudes que Deus teria, as atitudes que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teria. É uma das maneiras de nós conseguirmos mudar e atuar nesse processo de santificação, é imaginarmos em nossas mentes o que Jesus faria no meu lugar, como Jesus reagiria a essa provocação, como Jesus faria para essa situação sair correta, para isso dar certo, para eu resolver esse problema. Ele vai trazer dentro da sua palavra e inspiração mesmo pelo seu Espírito Santo, aquela maneira correta de você chegar e atuar nesse ambiente em que você precisa de mudança. A verdadeira santificação, ela requer que o crente também mantenha, né, como eu já falei, uma profunda comunhão com Cristo, porque João 15:4, ele disse assim, né, naquela passagem onde ele diz que ele é a videira, né? E nós somos os ramos. Então, não tem como a videira dar fruto sem o ramo, que ele diz: "Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto
se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Né? Quando uma pessoa crê em Cristo e recebe o seu perdão, glória a Deus, ela recebe a vida eterna e o poder de estar e permanecer nele, no Senhor Jesus. Aí, tendo esse poder, o crente precisa o quê? Aceitar a sua responsabilidade quanto à sua salvação, à sua santificação e de permanecer em Cristo. E aí Jesus, lá em Apocalipse 2,10, vem dizer para nós o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o Senhor está te dando uma responsabilidade. Ele está dando uma responsabilidade para mim. A responsabilidade de sermos fiéis até a morte. E se morrer preciso for, para receber o que? A coroa da vida? A vida eterna, a salvação eterna. Já estamos no nosso processo de salvação, já recebemos ela pela fé, mas precisamos mantê-la, tá? Precisamos, tem que haver transformação. Aí você vai me dizer, mas tem pessoas que aceitam Jesus na hora da morte e se salvam, porque aquela pessoa não teve outra chance ou não conseguiu, vamos dizer assim, teve até outra chance, mas ela não teve ânimo e sabedoria para tomar posse da sua salvação, né? Nos dias de saúde. Aí, naquele momento, às vezes, tem pessoas que precisam ir para o leito para reconhecer que precisam de Deus. E aí, naquele momento, ela vai só pela fé, porque ela não vai mais fazer obras sobre a face da terra. O Senhor vai levar aquela pessoa, então basta ela aceitar, nem se batizar, ele vai exigir, ele vai salvá-la. Poxa, isso já é uma coisa maravilhosa. Mas eu e você, que estamos sobre a face dessa terra, estamos nos preparando para encontrar com Ele. E não vai ser de qualquer maneira que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Nós vamos precisar estar adornados. Lembre-se da rainha Esther. Né? Antes de ser rainha, ela estava entre todas as jovens que foram chamadas no reino para uma delas ser escolhida para vir a ser a rainha, a esposa do rei. Mas o que foi feito? 1 ano de tratamento, de beleza, 1 ano aprendendo etiqueta palaciana, 1 ano sabendo, né, como se portar diante do rei, diante dos nobres da corte, como se vestir, como cuidar dos seus cabelos, e assim foi. 12 anos, oh, perdão, 12 meses, anos não, 12 meses, 1 ano, para ir diante de um rei pecador e humano. O que dirá nós para encontrarmos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Temos que estar de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Estamos tendo essa chance de nos santificar, né? Nos santificar e de mostrar isso aos outros que estão começando no caminho, para que eles vejam que também é possível para eles se separar para a obra de Deus, se separar para o Senhor. Glória a Deus. Em Efésios, capítulo 4, 2 e 3, diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aquele que permanece em Cristo também tem que manter comunhão entre os crentes, entre os irmãos. Eu não posso passar perto de um irmão, seja ele da minha igreja ou de outra igreja, e não dar a paz do Senhor para esse irmão. Sabe, isso não é de Deus. Se eu tenho que dar bom dia, boa tarde, tem que falar com todo mundo. Um crente que não fala com os seus vizinhos, porque o vizinho é espírita, é porque é católico, porque porque o vizinho é homossexual, porque aquela vizinha tem uma vida meio torta, porque aquele outro vizinho só Deus sabe, e assim vai. Como que diz, você é perfeita, não pode.
Então tem que sair do mundo. Se fosse para ser assim, o Senhor, assim que todo crente aceitasse Jesus, ele levava. Ou levava por morte ou arrebatava logo de uma vez. E não é o que ele faz. A Bíblia dele está em nossas mãos para nós aprendermos a viver entre irmãos e entre os vizinhos. Se eu tenho que falar com os ímpios, se eu tenho que falar com aqueles que não são da família de Cristo, o que dirá contigo se eu te encontrar no meio da rua? Eu tenho que falar contigo. Eu tenho um problema de muito esquecimento, se eu não tenho, assim, guardar muito a fisionomia das pessoas. Eu tenho esse problema, entendeu? É um esquecimento, eu tenho que conviver muito com a pessoa para saber que aquela pessoa é fulano de tal, tá? Que mora ali, que é irmão de uma outra igreja. Na minha igreja, evidentemente, que eu conheço, mas eu estou falando de outros, né? Que às vezes vem os eventos, vem tanto irmão na igreja da gente que a gente cumprimenta todo mundo, não sei o que, mas não tem aquela certeza, né? De quem seja, de onde é. Então, quando alguém fala comigo na rua, sai cumprimentando todo mundo. A paz do Senhor, pastor. Eu, a paz do Senhor, irmã, tudo bem? Falo, entendeu? Quero nem saber se a irmã está de vestido, de calça comprida, se isso não existe. É minha irmã em Cristo. E cada igreja tem o seu costume. Isso não é a doutrina da palavra, é costume. Tem seu costume e eu vou respeitar o costume do irmão e da irmã, da igreja deles, e eu vou amá-los em Cristo Jesus, porque lá no céu as nossas vestes não serão iguais da terra. Nós teremos vestes espirituais, né? As nossas vestes serão outras. Então, não tem que olhar para a parte externa. Eu quero te conhecer como filho de Deus, que você é e merece de mim todo amor, carinho e respeito. E assim tem que ser entre nós. Amém? Temos que manter comunhão, temos que manter a amizade e saber resolver os problemas. A Bíblia é bem clara quando diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe chegar a noite. Não deixe chegar no dia seguinte, para que você não fique guardando mágoa, ressentimento e comece a ter até espírito de vingança. E sabia que com isso surgem os homicídios? Por isso que tem muita gente matando o outro aí à torta e direito, porque não sabe perdoar, não sabe resolver os problemas. Ao invés de resolver no mesmo dia ou até na mesma hora, vamos parar por aqui, não, nada de discussão. Vamos orar para resolver isso. Não, aí preferem entrar nas contendas, nas confusões. Por isso que o Senhor manda a gente vigiar. Quando ele manda orar, ele primeiro manda vigiar. Ele não manda primeiro orar, não. Vigiar e orar. Porque não adianta você orar muito e não vigiar. Não adianta você sobe monte, desce monte, faz jejuns, faz isso, aquilo e não vigia. Se você não vigia, você está dando brecha para que o inimigo venha te usar. Amém? Para que ele venha ter legalidade na tua vida e venha fazer arruaça aonde você chegar. Mas eu e você temos que vigiar e depois orar. Perseverarmos em oração. Amém? A Bíblia diz que Samuel, ele falou que não iria pecar, né? Contra os irmãos, contra Deus, sem orar pelos seus irmãos, né? Povo de Israel. Ele diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, eu e você temos a obrigação, além de andarmos em comunhão uns com os outros, como amar ao próximo como Cristo também amou, como ele nos amou, da mesma sorte eu tenho que estar intercedendo por você, você por mim, amém? Temos que interceder por todos os irmãos da face da terra. Você sabia que tem irmãos seus que estão morrendo, estão sendo torturados porque são cristãos? Você sabia que nesse momento tem irmãos sendo degolados, queimados vivos?
mortos a fuzis, né? Torturados, arrancando unha por unha, né? Cortando pedacinho de dedo, machucando a face, machucando todas as partes do corpo. Tem. E não estão negando a Cristo. Então eu e você precisamos fazer o que? Orar por esses irmãos. Interceder por eles. Para que o Senhor revista-os da sua couraça da justiça. E dê força para eles resistirem a toda atrocidade que andam fazendo contra eles. Para que tentem fazê-los negar ao Senhor. Se eu e você não negamos ao Senhor, glória a Deus. Mas será que nós estaríamos aptos a sermos maltratados por amor de Cristo? Pois é. Então ore para que você não caia, porque eu também estou orando para que eu não venha cair. E ore por esses irmãos, para que eles não neguem a Cristo e morram glorificando o nome do Senhor. E isso está acontecendo porque nos últimos dias a Bíblia diz que isso iria acontecer. Amém? Não é maldade do Senhor, é maldade do ser humano. Mas também, assim como nós temos que estar orando, né? Intercedendo pelo nosso próximo, intercedendo, esse próximo não precisa estar do lado da nossa casa, nem junto conosco do lado, são todas as pessoas que precisam de nós, da nossa intercessão e da nossa oração. Então precisamos estar orando, amém? Precisamos estar obedecendo a palavra do Senhor e ter consciência de que a presença de Deus é constante conosco e que seus cuidados nunca cessam. Mateus 6, a partir do 25 ao 34, fala algo muito importante para nós. Diz assim a palavra do Senhor. Então, está virando porque a Bíblia está desse lado. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos? Amém? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, aí vem a receitinha de bolo do Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O Senhor teu Deus, o Senhor meu Deus, está nos cuidando. Nosso Deus cuida de nós. O Senhor tem provido tantas coisas para mim. Vou contar um pequeno testemunho que quando eu e meu esposo, ele já tinha mais tempo do que eu de crente, e eu tinha
ali, acho que uns 3 anos, mais ou menos. E aí, ele ficou desempregado, nós morávamos em uma kitnet, no bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. E ali a gente servia a Deus com muita alegria, mesmo dentro da situação difícil, tá? Mas não foi, o Senhor não deixou a gente passar falta de nada. Nunca ficamos devendo uma conta de aluguel, nunca deixamos de pagar a conta de luz, de água, né? Conseguimos pagar tudo direitinho, certo? Porque ele não estava trabalhando com a carteira assinada, mas como ele é faixa preta de karatê, né? E eu tinha sido professora de dança, de jazz. Eu comecei, eu e ele alugamos um salão de festa, amém, de um casal amigo nosso, e ali passamos a dar aulas de ginástica, também dava aula de ginástica para mulheres adultas, né? Dava aula de jazz, balé infantil, né? Para crianças e adolescentes, pré-adolescentes, também para adultas também. Ele dava aula de karatê para crianças, para adultos, né? E aí aquilo foi pagando as nossas contas, mas ainda era um aluguel, ainda tínhamos que juntar o dinheiro, né, para as compras, e nossas compras eram, a gente não passava fome, mas era mínimo, né? A gente não podia fazer aquela farra. De repente, e eu tinha por herança, amém? Não assim por direito, porque meus pais eram separados. Quando eles se separaram, deixaram a casa que era no nome dos dois, no meu nome e no nome do meu irmão. E nós dois, ele já casado também, eu também, colocamos a nossa casa para vender para, dividindo o valor, ele pudesse comprar a dele e eu pudesse comprar a minha. Mas não aparecia ninguém. E essa casa era lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E meu pai morava lá, meu irmão também com a sua esposa. Aí apareceu uma casa, amém? Na frente, numa escolinha que minha cunhada tinha, irmã do meu esposo. E ele ficou, poxa, aquela casa seria muito boa para nós. Não um casarão, uma casa simples, um quarto, sala, cozinha, banheiro, um quintalzinho na frente. Só que antes disso, da gente saber dessa casa, o Senhor faz, sabe, ele faz assim uns moveres que só ele, para suprir as minhas e as suas necessidades. Fez com que meu pai, a segunda esposa dele e o irmão dele viessem me visitar, a mim e meu esposo, na kitnet em que morávamos. Eles entraram na nossa kitnet assim, apavorados. A mulher dele ficou assim, e olhava, né? Como podia estar morando numa coisa pequena como uma kitnet. Não aceitaram nem um suco, pensando que a gente estava até morrendo de fome. Mas nós estávamos com uma alegria profunda no nosso coração. E a gente falou do Senhor o tempo todo. E eles ficaram assim, olhando para nós dois, como quem diz: esses dois estão malucos. Nós estamos com dinheiro no banco, temos a nossa vida tranquila, casa própria. Eles moram aqui, estão dizendo que nós é que precisamos de Jesus. Meu filho. E nós falando ali da palavra. Nós evangelizamos eles o tempo todo. O Senhor não deixou a gente calar a boca, a gente não conseguia. E falava com uma alegria. E parecia que a gente tinha ganho na loteria. Para quem é amante ao dinheiro, né? Mas a alegria nossa é a alegria que vinha de Deus. E aí saíram, foram embora. Depois eu fiquei sabendo que ela ficou na cabeça do meu pai até chegar em Belo Horizonte. Como você pode deixar sua filha morar naquele lugar? Não que fosse um lugar feio, era uma kitnet. Nós éramos pobres, mas limpinhos, a casa limpinha, né? Tudo certinho.
Mas o que que aconteceu? Isso tocou no coração dele. E aí apareceu a casa que eu falei. Foi a nossa casa própria, a nossa primeira. E aí o que que aconteceu? Ele desempregado, a gente só conseguindo nos sustentar naquele bico daquela aulinha de karatê, aula de ginástica e de dança para criança. E aí o que que aconteceu? Eu liguei para o meu pai um dia de manhã e falei que tinha uma casa, falei o valor e pedi, né? Será que já apareceu alguma pessoa querendo comprar a casa? Porque assim a gente já aproveita e compra essa. Aí ele falou: não, não apareceu ninguém. Aí eu falei assim, que pena, né? Mas eu não pedi para ele. Aí eu desliguei. Quando chegou a tarde, ele ligou e ele disse que Deus já estava trabalhando por trás. Ele disse o seguinte: olha, eu fiz as contas aqui, estou te mandando um cheque administrativo no valor da casa para vocês comprarem a casa. Na época, meu pai podia. Eu só fiz uma coisa, agradeci muito, glorifiquei o nome do Senhor. E ali, quando desligamos o telefone, eu e meu marido, o pastor Irapuã, dobramos o joelho na casa ali dos donos do salão que a gente alugava, e ali glorificamos ao Senhor por essa dádiva. Entramos na casa. Quando entramos na casa, uma semana depois, meu esposo foi empregado novamente com carteira assinada, com todos os seus direitos, e como quem diz, como aconteceu, né, com Jó, o nosso cativeiro virou. E quando ele virou? Quando começamos a falar do amor de Deus e a alegrar-se no Senhor, mesmo com falta de tudo. Você entende como Deus provê todas as coisas? Ele provê. Ele supre as nossas necessidades. Amém? E o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos essa certeza. A certeza de que Ele está cuidando de nós. E Ele está cuidando da sua santificação, mas você tem que participar. Outra coisa que Ele quer de mim e de você é o que Jesus fazia. Ele aborrecia a iniquidade, a injustiça. Né? Hebreus 1:9 diz: amaste, falando de Jesus, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Repetindo a frase, né, um versículo de um salmo, e fala justamente disso. Quer dizer, o Senhor quer que eu e você também amemos a justiça e venhamos a odiar e aborrecer a toda iniquidade. Não se alegre com o sofrimento alheio, não se alegre com o prejuízo do próximo, não se alegre com a injustiça. Chore com os que choram e alegre-se com os que se alegram, justamente. Amém? Mortifique-se do pecado, né? Submeta-se à disciplina do Senhor. Hebreus 12 fala que a disciplina no início, ela é triste, né? Ela fala isso. 12, no versículo 5, diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, né? Ele fala, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando, né, por ele fores repreendido. No versículo 8 diz, mas se estais em disciplina, da qual todos são feitos participantes, todo servo de Deus tem que ser disciplinado, sois então bastardos e não filhos. Se estais sem disciplina, perdão. Mas se estais sem disciplina, tá? Sois então bastardos e não filhos, porque o pai disciplina a todo filho que ele ama.
Amém? Por isso Deus nos submete a ela. E no versículo 11 diz que, na verdade, toda correção ao presente, quer dizer, no momento da correção, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Você, por exemplo, eu passei pela situação, né, de estarmos morando numa kitnet, pagando aluguel, o marido desempregado, eu podia dizer que também estava, né? Nós dois juntos fazíamos o bico de darmos aula de karatê, de dança e de ginástica num salão também alugado. Quer dizer, nada ali era nosso. Aí o Senhor, de repente, mudou as coisas. Depois da disciplina, e não fugimos à disciplina, mas nos alegramos com ela. O resultado foi a minha casa própria, que originou a casa que hoje eu vivo, no Rio de Janeiro também, mais no bairro de Sepitiba, aonde na frente da minha casa está construída a Igreja Evangélica e Pentecostal Shekinah. Então, houve esse momento de disciplina na minha vida. Você vai dizer, mas é pouco. Então, mas tem gente que passa por muito mais. Olha só que Jó passou. E no fim, e não pecou contra o Senhor em nenhum momento. E depois o cativeiro dele virou e todas as vitórias que Deus queria dar, deu. Porque tem que ter um preparo. E a santificação é o preparo para as nossas vitórias. Amém? Então eu preciso me santificar. Eu preciso ser disciplinada, você também, né? E eu preciso estar cheia e cheia do Espírito Santo. Romanos 8 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E eu, sendo guiada pelo Espírito de Deus, eu vou agradar ao Senhor. Mas eu tenho que permitir. O Senhor não é invasivo. Ele te pede, eu quero te fazer feliz, eu quero te transformar. Você permite? Se você disser sim, ele vai fazer o que for preciso. Efésios 5,18 também diz, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enche-se do Espírito Santo e a santificação lhe será fácil. Quando você perceber, você já terá deixado todos os vícios, todos os pecados, todas as mágoas e ressentimento. E você estará pronto para ver o Senhor face a face. Aí vemos que também no Novo Testamento a santificação, ela não é um processo lento, tá? Que vai levar 20 anos. Infelizmente, tem uns e outros que demoram, sabe, a perceber que precisam mudar, precisam se transformar. Mas não é um processo lento, é pelo contrário, né? A partir do momento que você aceita Jesus, você está sendo ali liberto da escravidão de Satanás, sabe? Do pecado, tá? Aí você tem que romper totalmente com o pecado, a fim de viver só para Deus. Claro que você vai falhar, porque você ainda não tem entendimento. Mas conforme você for lendo a palavra de Deus, você vai se revestindo da armadura de Deus, você vai conseguindo resistir bravamente a todos os oferecimentos de Satanás, a todos os convites para que você volte atrás. Vai ter muita gente, já deve ter tido na tua vida muitas pessoas que estão, né? Você ainda está nisso? Tem certeza? Isso é fogo de palha. Tentando fazer você voltar atrás. Tentando fazer você largar, né? Esse caminho de bênção e de vitória. Mas é um processo que eu e você temos que nos determinarmos em participar dele. E dizer, vai Senhor, vai limpando minha mente, vai limpando o meu coração, eu aceito a sua disciplina. Sim, Senhor, eu vou te obedecer. Sim, Senhor, me capacita a te obedecer, me capacita a ter vitória sobre a minha carne, sobre o mundo e sobre o inimigo da minha alma. Me ajuda, Senhor. E ali em Colossenses 3, do 1 ao 3, diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas
que são de cima, tá? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque são passageiras, né? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Quando ele diz pensai, não é você deixar de estudar, deixar de trabalhar, não é isso. Não pense como pensam os que estão fora do caminho de Cristo. Você agora é uma nova criatura. Você está escondido em Cristo. Amém? Então você tem que agir em conformidade com a vontade de Deus. Isso é um processo, por quê? É todo dia eu tenho que me santificar. Todo dia eu tenho que me apartar dos desejos pecaminosos, dos pensamentos pecaminosos, dos planos errados, de tudo aquilo que não agrada o nome do meu Senhor. Amém? Segundo Coríntios 3,18 diz, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então crescemos na graça e devotamos maior amor a Deus e ao próximo. Amém? Então, nós conseguimos ser transformados pela graça, pela misericórdia de Deus e porque estamos devotando a Ele toda a nossa fé, a confiança. Se você confiar no Senhor, você conseguirá essa santificação. Ela pode também significar, a santificação, uma outra experiência específica e decisiva, à parte da salvação, né, inicial. O crente ele pode receber de Deus uma clara revelação da sua santidade, bem como a convicção de que Deus o está chamando para separar-se ainda mais do pecado e do mundo e a andar ainda mais perto dele. Às vezes você que tem um ministério, por exemplo, de repente um ministério pastoral, você sentiu que o Senhor foi te tirando das outras situações que eram lícitas até, mas não convinha, porque ele tinha um chamado contigo e ele tinha um chamado comigo mais excelente do que eu poderia ter tido uma academia, e eu não tive durante um tempinho, mas o Senhor foi logo tirando do meu coração e mostrando que ele não me queria naquela academia, porque o meu chamado era outro. E assim o Senhor foi me tirando desejos das coisas mais mundanas e me colocando mais em conhecimento da palavra dele. Segundo Coríntios também, no capítulo 6, do 16 ao 18, nos diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Espírito vivente, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que maravilha! Ele está nos mandando santificar, mas ao mesmo tempo com promessas de maravilha, de comunhão, de sermos filhos dele, filhos íntimos, filhos amados. É como se cada um de nós fosse um filho único do Senhor. Ele trata cada um de nós de forma pessoal. Ele não é um Deus impessoal. Ele trata comigo de uma forma, contigo de outra. Por quê? Porque tem que haver um tratamento com cada um de um jeito, porque o meu modo de pensar era um, o seu era outro. Então tem que saber lidar com cada uma das pessoas. Assim nós aprendemos dentro das igrejas, não é verdade? Porque cada irmão em Cristo tem um modo de pensar, vem de uma educação diferente, de uma posição social diferente. Então, existem coisas, né,
Tem pessoas que vêm com muito sofrimento e às vezes está sempre botando uma barreira entre ela e as pessoas, sempre procurando se defender. E o Senhor, Ele quer fazer algo bom. Então, eu e você temos que aprender a conviver uns com os outros. Então, o Senhor também trata comigo de uma forma como se eu fosse a filha única dele, só comigo. Aí ele trata da maneira que precisa ser tratado comigo. Com você, ele vai tratar da maneira que precisa ser tratado contigo, porque só ele entende o teu pensamento, só ele entende o teu sofrimento, tua história de vida. Então, ele vai tratar de forma particular com cada um de nós nesse processo de santificação, mas ela é possível e nós temos que querer essa santificação. Com certeza, né? Com essa certeza, o crente se apresenta a Deus como sacrifício vivo e santo e recebe da parte do Espírito Santo graça, pureza, poder e vitória para viver uma vida santa e agradável a Deus. Romanos 12, 1, 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, quer dizer, não se conforme, não se amodele, não se modele segundo os parâmetros desse mundo, segundo os ensinamentos desse mundo, certo? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como vai renovar? Através da palavra de Deus. É só a palavra de Deus que pode renovar a nossa mente. Amém? Renovando o vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, que eu e você consigamos nesse processo obedecer ao chamado do Senhor e nos separar, consagrando-nos totalmente a Ele. Espero que você consiga isso. Lembre-se do que disse Josué para o exército de Israel antes deles atravessarem o Rio Jordão. Ele disse para eles no capítulo 3 de Josué, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E eu digo para você, amados, vocês todos, amados, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, na sua igreja, no seu local de estudo, no meio da sua vizinhança, da sua parentela, aonde você for, maravilhas de Deus irão acontecer. Por isso a santificação. A maravilha maior que vai nos acontecer é o arrebatamento. Você já pensou nisso? Já pensou nesse momento maravilhoso em que vamos nos encontrar com o Senhor nos ares? Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Esse será o melhor momento de nossas vidas. Será o momento em que vamos ter a certeza: conseguimos, Senhor, está me arrebatando, eu consegui. Eu consegui. Foi difícil, eu lutei, eu orei, eu jejuei, eu resisti, tive que renunciar a muitas coisas, mas eu consegui. Eu desejo que você, amado que está me ouvindo, consiga isso. Se você só viu esse vídeo, número 3, né? Parte 3 do estudo sobre santificação, veja os outros dois também, para que haja uma linha, né? Entre os três e você possa se entender melhor a alegria com a santificação. É muito necessário que todos nós tenhamos essa santa alegria no nosso coração. Alegria com as coisas santas, com as coisas separadas e consagradas ao Senhor. Eu vou orar por você. Se você, vendo esses estudos, você pode parar, anotar muitas coisas e você mesmo pode procurar, porque esse estudo
Ele é extenso. Se a gente for levar aqui mais, vamos levar dias e mais outros e mais outros. Mas eu creio que você, sendo instruídos e dirigido pelo Espírito Santo, vocês vão conseguir até aumentar esse estudo. Você vai buscando mais dentro da palavra, que mais ainda o Senhor terá a revelar ao seu coração. Amém? Amado Deus e eterno Pai, eu te apresento cada um que participou, tanto do 1, do 2, do 3, sobre santificação. Senhor, que o Senhor capacite a cada um deles, Pai, dos que estão vendo agora, dos que vão ver depois. Senhor, que o Senhor capacite a essa boa obra de santificação. Capacita cada um de nós a querermos a santificação, querermos a libertação, queremos estar de acordo com a tua boa, agradável e perfeita palavra, Senhor. Ó Santo de Israel, que haja ardência no nosso coração por santificação, porque, Senhor, nós queremos ver a Ti, meu Senhor. E o Senhor falou na sua palavra que sem santificação não poderemos te ver. Aleluias! Por isso, recebe, Senhor, esse estudo todo no trono da tua graça. E opera, Senhor Espírito Santo, no querendo efetuar de cada um de nós. Opera, Senhor, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nos ajudando a termos vitória sobre a nossa carne, sobre o mundo e sobre o inimigo das nossas almas. Eu entrego cada um que poderá assistir e estudar junto comigo esse estudo. Que o Senhor os capacite, Senhor, a se santificar. E eu abençoo a todos vocês, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. E até uma outra vez com mais um estudo da Palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor.